Fala, fiote, escureceu tudo aqui, já voltou, bacana, muito bem, bacana demais. Vamos lá para aquela aula de língua portuguesa. Hoje era rápido, rasteiro, para aquela situação assim, olha, nós estamos em um projeto aqui da Sintaxe, olha lá, o José Gabriel, boa tarde, aguardando, Jequié, Bahia, que coisa gostosa, a Ingrid Fernandes, a Ingrid, aí daqui a pouco a Regiane aparece, daqui a pouco a galera tá toda, a turma tá toda aí, né? Lembra da Regiane Oliveira? Lembra aí, quem não lembra da Regiane Oliveira? A Ingrid está aí, ó, show de bola, parceiraça. E o João Gabriel, José Gabriel também, que bacana, ó. Gente, hoje nós vamos trabalhar aqui, nós trabalhamos, né, na questão da nossa sintaxe. Olha que legal, nós trabalhamos a questão de frase, vimos os tipos de frases, nós vimos os tipos de oração, vimos o tipo de período, não é isso? Bacana demais, não é? Então veja bem, são os elementos básicos aqui. Olha quem chegou. A Luma Melo, a Luma também tem carteirinha aqui, ó. Tem carteirinha aqui. Então veja bem, a turma legal demais da conta. Então veja bem, são os elementos, né? Aí o que acontece que nós vimos aqui é o seguinte, a composição do período, porque o período ele é mais complicado. Dos três aqui, nós temos que fazer a análise sintática interna da oração, tá? Por exemplo, quando a gente pega a oração especificamente, nós vamos trabalhar com o quê? Análise, olha, sintática interna da oração. Uma análise sintática interna da oração. A aula hoje é super rápida, tá? Só para vocês terem uma noção do que nós vamos continuar trabalhando no resto da semana, tá? A análise sintática da oração. É como se você pegasse aqui, estudasse anatomia. O que você está vendo aqui é o corpo, né? Um corpo aqui que tem 1,89 m. 1,89 m, 89 quilos de massa magra e mal distribuído. Tem uma distribuição nessa região aqui que eu tô doido querendo distribuir para o resto do corpo, mas insiste. Olha aí como é que tá. Isso aqui é porque eu tô sem respirar. Eu termino aqui abafado, mas aqui ó, sem respirar, ó, né? Chapadinho. Se respirar, parceiro, nossa Deus do céu, o botão da calça dá igual um tiro. Bacana demais. Mas quando você deixa de ver o corpo e passa a ver o que compõe o corpo, nós chamamos de quê? Na biologia nós chamamos isso, na medicina nós chamamos isso de anatomia. Não é isso? A anatomia, para conhecer os músculos, para conhecer tudo aqui dentro, né? Saber o nome dos ossos. Tem como fazer isso com a oração. E quando nós abrimos a oração, nós vamos ver que a análise sintática da oração vai nos apontar para aquilo que nós chamamos de quê? Termos da oração. Termos da oração. Uma coisa na língua portuguesa vai puxando a outra, gente. Não é isso, fiote? A gente começa a mexer no período, a gente vai começar lá, oração sindética, oração assindética, aí vai puxando oração subordinada, dentro da oração subordinada, substantiva, adjetiva, adverbial. Então é muito complexo. O que a gente está fazendo? Entre frase, oração e período, tem como trazer a oração. Quando você traz a oração, o que acontece? Nós temos uma análise sintática interna da oração. Aí quando você abre a oração, o que tem dentro dela? Termos da oração.
Nós vamos conhecer as entranhas da oração. R10, estamos com saudades do Masterclass. Eu não tenho nenhuma saudade do Masterclass. Nenhuma. Por quê? Vou justificar. O Masterclass é um negócio para os nossos alunos, não é verdade? E era de graça para os alunos? Era de graça para os alunos. Mas quantos alunos participavam? 3. 3. Um era aqui do Monster, que acompanhava. 2, um era do Monster, um era o próprio professor e o outro era a Luma. Então, Luma, tranquilo. É porque os alunos não sabem o que tem na mão e utilizam mal. Né? Era para ter todo mundo lá. Então, veja bem, os termos da oração. E quando nós temos os termos da oração, a gramática vai nos apontar 3 termos da oração. São 3 termos da oração. Vocês estão entendendo que quando eu falo de sintaxe, eu estou falando sobre um estudo de frase, oração e período. Aqui eu estou pegando só oração, Luma, e sugerindo e trazendo o quê? Falar sobre análise sintática interna, só da oração. Esqueça o período, esqueça a frase. Quando eu abro essa oração, eu vou fazer a análise interna da oração, eu vou chegar em termos da oração. Eu vou ver que dentro da oração, o que é formar? O que nós somos formados aqui? Olha, tem osso aqui dentro. Você não está vendo o osso. Deus me livre de ver. Né? Você não está vendo o osso, mas existe um osso aqui dentro. Tem tanta coisa aqui dentro de mim, vocês não têm noção. Lá ele. Não tem tanta coisa dentro de mim não, porque não é muita coisa que enfia em mim também não. Mas aqui tem osso, tem carne, tem os órgãos. Então quando você abre uma oração, você vai encontrar termos. Mas quantos termos nós vamos encontrar na oração? 3 termos, gente. Quais são? Vamos lá, olha só. Os termos da oração. Você vai encontrar 3 termos. Quais são os 3 termos? Primeiro, segundo termo e o 4º termo. Quem da live aí sabe me ajudar aqui? Quais são os 3 termos da oração? Paula Torres, Ilhéus. Nossa, Deus, aí sim, hein? Ilhéus é maravilhoso. Ilhéus. Já estive em Ilhéus, hein? Fiquei hospedado aí em um hotel maravilhoso, perto do aeroporto, na beira do mar. Né, Gustavo? Na Bahia? Bahia é uma terra maravilhosa. Ilhéus, deixa eu te falar, é a terra do cacau. É o melhor chocolate do Brasil. Ilhéus. Então, Paula, a Val Cruz está aí também. Bacana? Val Cruz, os 3 termos da oração. A oração ela vai ser composta por termos que nós chamamos de essenciais. Essenciais, integrantes e acessórios. São os 3 termos da oração. É a famosa EIA. O que é o EIA? Essenciais, integrantes, vamos lá? Termos. Essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Viu? Então, aqui, ao estudar sintaxe, nós temos que ter muito cuidado porque ela vai se desdobrando.
né? Então, qual que seria o passo, professor, para eu entender a sintaxe como um todo? Você passou nas frases aqui, nós temos 5 tipos de frases. Não altera nada a sua vida, não. Nós precisamos passar pela oração. Por quê? A oração é o estágio do período. A oração é um passo antes do período. Você tem que entender a oração para entender melhor um período. Por quê? No período, pode haver 2 ou mais orações. Se você não entender nem o que, pelo menos o que é oração, você vai ter dificuldades na composição do seu período, tá? O que são termos essenciais? Quando a gente fala assim, isso é essencial. O que é essencial, Gustavo? A água que você está bebendo, moça. Você foi cirúrgico. Digno do elogio. Foi cirúrgico. A água é essencial. Essencial é aquilo que não pode ficar sem. A oração tem termos que são essenciais? Tem. Né? Aqui, no corpo humano. O que é essencial no corpo humano? Olha, o Faustão fez transplante de coração. O coração é o braço é essencial. O braço? Não. O braço não é essencial, não. O braço não é essencial. A pessoa... Oliveira, cheguei, Rob Marques. Boa tarde a todos. Oliveira, você chegou tarde. Você chegou cedo para amanhã. Boa tarde. O braço não é essencial, não, hein? Uma pessoa vive sem o braço? Vive. O braço é um membro integrante. Ele faz parte do corpo. Ele tem muita importância. Eu vou ensinar para vocês. O coração, se você arrancar o coração, a pessoa não vive. Ele é essencial. A cabeça. Decepar uma pessoa, misericórdia. A cabeça é essencial. Ponto. O pé entra no termo essencial? Não. Entra no termo integrante. O que é o termo integrante? É aquilo que, se ficar sem, causa uma estranheza. Então, na oração tem termos que, se não aparecer, vai ficar estranho. Por exemplo, os dentes da frente. Os dentes são termos essenciais? Não, lógico que não. São termos integrantes. Claro que você está lá na balada, aí tem muito fake news, tem muito fake news. Aí a pessoa está de costas, né? Você bate no ombro aí, e aí? A pessoa vira para você com um sorriso vago. Os dentes da frente tá tudo, não tem nenhum. Você vai causar um espanto. Tá faltando alguma coisa aí. Mas os dentes não são essenciais. Eles são integrantes do corpo. Quais são os termos acessórios? O que é acessório? Acessório. Gente, se tiver no corpo, tá tudo bem. Se não tiver no corpo, também tá tudo bem. Por exemplo, boné. O boné, ele é essencial para a pessoa? Não. O boné é apenas um termo acessório. Quer dizer que na oração tem palavras que são apenas acessórias. Elas não precisam estar lá. Ela é chuchu na janta. São termos assim. Veja bem. Essenciais. Ok? Integrantes. São aqueles termos que toda oração precisa. Mas também a oração vive sem eles. Meu braço. Meu braço é integrante. Eu preciso dele. Mas se eu não tiver o braço, eu vou viver sem ele. São termos, são palavras que são apenas integrantes. Elas precisam estar na oração. Mas se elas não estiverem, a oração vai continuar, mas vai causar estranheza. Agora, os termos acessórios, gente,
Termos acessórios, ó. Brinco. Quem vai falar assim? Nossa, ela tá sem brinco? Não, porque o brinco é acessório. A orelha é um termo integrante. Faz parte do corpo. Agora o brinco, gente, tem palavras, nisso aí que as bancas fazem as questões. Tem palavras que elas não colaboram em nada para a oração. Pode colocar, pode tirar, é acessório. Acessório. Veja bem, eu vou dar um exemplo básico aqui, quando nós falamos assim. Ó. Os termos essenciais são dois. São dois termos essenciais. Primeiro, toda oração tem que ter sujeito. Aqui entra uma maior complicação na vida do estudante. Eu disse que toda oração tem que ter sujeito. Aí você fala assim, professor, mas tem oração sem sujeito. Mesmo assim, existe o sujeito. Qual que é o sujeito? Inexistente. Nem sempre dá para ver o sujeito, mas sempre tem como classificar o sujeito. Sujeito e predicado são os termos essenciais. Sujeito e predicado. Sujeito e predicado. Integrantes, complementos. Vou colocar aqui, ó. Complementos. Dentro dos complementos, vamos destacar o verbal e nominal. Parar aqui, só para te dar um exemplo básico. Tá bom, Cardoso? Veja bem. Eu vou pegar aqui, quem está comigo? O Cardoso. Deixa eu falar assim, ó. Cardoso comeu. Ponto. Peraí. Eu tenho que ter termos integrantes na oração. Se eu não tiver os termos integrantes, eu não tenho oração. O que são os termos integrantes? Sujeito e o predicado. Sujeito é todo aquele ser e aquele termo a quem se faz referência, sobre quem dá-se uma informação. Comeu. Quem comeu? Cardoso. Quem é o sujeito? Cardoso. Predicado é tudo que não é um sujeito. Então, aqui, olha. Cardoso eu tenho por sujeito. Predicado é tudo que não é o sujeito. O que aqui nessa frase não é o sujeito? A palavra comeu, que é um verbo. Então aqui eu tenho um predicado e ainda é um predicado verbal, tá? Agora veja bem, nós podemos falar que nessa oração, gente, tem os termos essenciais? Tem. Por quê? Tem um sujeito que recebe a informação. Alguém comeu. Quem comeu? Cardoso. Não é? O predicado é tudo aquilo que não é o sujeito. O que não é o sujeito comeu. Aqui eu já tenho a informação. Cardoso comeu. Falta-me aqui um termo integrante. Dentro do termo integrante é o quê? Complemento verbal. Neste caso, precisa de um complemento verbal. Ó. Comeu hambúrguer. Aqui eu tenho a revelação do que o Cardoso comeu. Então, a palavra hambúrguer não está completando a ação, não está dando sentido à ação, revela o que ele comeu. Eu vou chamar isso aqui de complemento, o quê? Verbal. Perfeito. Mas quando nós estivermos colocando isso aqui nos termos da oração, o sujeito eu vou chamar de quê? Termo essencial. Perfeito? Comeu é um predicado. O predicado é tudo que não é o sujeito.
O predicado também é um termo essencial. Tira o predicado. Cardoso hambúrguer. Não vai ter sentido. A palavra hambúrguer é um termo que completa o verbo, é um termo integrante. O que é um termo integrante? Ele não é o principal, mas ele não é dispensável, ele não é descartável. Ele tem uma função importante, mas a oração vive sem ele. Um termo integrante. Bacana? São os termos da oração. O que nós temos que fazer? É estudar mais a fundo ali nas próximas aulas esses termos da oração. Bacana? Gente, sobre base da sintaxe, essa foi a nossa dica. Dica bem rapidinha, porque nós vamos massificar isso muito durante a semana. Bacana demais? Então vou pedir o Gustavo para fechar a conta pra gente, passar a régua e lembrar a todos vocês que aqui é Monster, tudo nosso. Já desligou, nego? Não. Lembrar sempre, tá? Que aqui é Monster, tudo nosso, é nada deles e eu fui.